Eu quero dizer, inicialmente, que é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer o amável convite do professor Nóbrega para a participação desse importante evento. E, na verdade, uma das coisas, se a gente que gosta de ver como é que as coisas crescem em termos de ciência no Brasil, uma coisa que está crescendo muito em termos de ciência no Brasil é o interesse da população brasileira e dos políticos pelo que está acontecendo com a ciência brasileira. E isso é absolutamente bem-vindo, essa percepção que está se difundindo nacionalmente, eu diria, né? Essa é uma atividade importante num contexto bem amplo de muitas outras atividades que estão previstas já e já aconteceram algumas. Bom, com relação ao Cielo, eu quero dizer o seguinte, mesmo porque eu não vou falar sobre o Cielo hoje na minha apresentação, a não ser de passagem. Cielo é um programa que foi lançado em 1997, quando eu me encontrava na FAPESP, e a ideia era que nós fizéssemos uma base de dados, uma base de revistas, desculpe, conjunta ou conjugada a uma base de dados. Era uma tentativa de fazer com que, primeiro, melhorássemos as revistas brasileiras de ciência e tecnologia, que fosse possível, através desse programa, ter-se informações cienciométricas a respeito das publicações que estavam sendo feitas, em termos dos indicadores clássicos de cienciometria, como citações, número de publicações, etc. E que se tentasse, com isso, cada vez mais internacionalizar as revistas brasileiras de várias formas. Bom, foi estabelecida essa política, o projeto começou com 7 revistas naquela época, revistas já que estavam indexadas no então ASI, e nós sempre trabalhamos com uma metodologia nossa, criada por nós, e nós, eu digo principalmente Abel Packer, que é o diretor operacional do programa Cielo, e eu, diretor científico, com a ajuda da infraestrutura da BIRIME, que é o Centro de Ciências de Informação de Saúde, da OPAS-OMS, da América Latina e do Caribe. E, com isso, nós percorremos realmente um longo caminho que chega aos dias de hoje com a metodologia difundida por 13 países. Mais recentemente, o último foi a África do Sul, que entrou e, inclusive, mereceu um editorial que muito nos orgulhou na Science a respeito disso. E o fato é o seguinte, existem muitos indicadores de que o programa Cielo está tendo sucesso. Está tendo sucesso com relação às metas a que se propôs. Por exemplo, vou citar um único exemplo, na verdade, porque não temos tempo aqui. Ela hoje representa 70% das revistas brasileiras que estão no Web of Science, antigo ASI. Hoje nós temos 123 revistas brasileiras no ASI. Foi um aumento exponencial nos últimos anos no número de revistas brasileiras no ASI. E foi, em número absoluto, ou em números absolutos, o maior aumento do planeta em termos de revistas dentro da Web of Science, mais do que China, etc., etc. E isso até deu margem a algumas confusões em termos de interpretação pelo Ministério da Educação, mas que já foi resolvido. Mas esse é um fato extremamente importante, quer dizer, 70% das revistas que lá estão são revistas Cielo, e mostrando, então, que Cielo teve um poder de alavancar um número grande de revistas para que elas fossem indexadas nessa famosa e importante base internacional que a gente costuma ainda chamar de ASI. Então, nós estamos felizes com isso e eu acho que foi dado um grande passo
Infelizmente, a gente ainda tem problemas de recursos. O programa é fundamentalmente apoiado pela FAPESP, enquanto que ele é um programa nacional, na verdade, voltado para as revistas de todo o Brasil. Mas tem muito pouca participação em termos de recursos do CNPq e zero da CAPES, que é um órgão que devia estar bastante voltado para esse aspecto. De qualquer forma, isso é uma fase. Eu acho que a gente vai passar por uma nova fase, brevemente, por várias razões, mudanças estruturais. E a minha sensação é que a gente deu um passo importante no sentido de trazer uma ciência que estava oculta às bases internacionais, porque ela não era visível, não existiam as revistas apropriadas para isso, e, de repente, isso está se tornando visível internacionalmente, e, para isso, nós temos muitos dados, inclusive publicados. Eu, Antônio Cláudio, nem me surpreendo com a grande procura, né, de 500 pessoas, porque, na verdade, dar atenção para a questão da publicação científica não é algo que é central no processo de produção da pesquisa. Alguns pesquisadores dizem que pesquisa é uma maneira de pensar por escrito. E pensar por escrito e divulgar por escrito, né? Quer dizer, não é trivial, e não é trivial, não é um elemento a mais, não é um equipamento do laboratório, não é é algo que está ligado à própria dinâmica, à estrutura cognitiva do processo de pensar, e do processo de produzir, e do processo de pesquisar, e etc. E a gente dá muito pouca atenção para isso. Em geral, as disciplinas de metodologia científica, que muito tardiamente também chegaram na pós-graduação. Eu, até meu doutorado, em 97, nunca tinha feito disciplina de metodologia científica, né? Mas mesmo as disciplinas, elas ficam muito voltadas, ora para a mera questão da normatização, né, da forma, e etc., ora ela mergulha muito nas questões da filosofia da ciência, que são questões importantes, sem dúvida, são questões fundamentais e que ajudam a compreender todo o arcabouço do processo de produção de conhecimento, mas não são suficientes, né? Não são suficientes. A linguagem, a produção, né, escrever é algo que é componente do processo de produção do conhecimento, e acho que um seminário como esse, que traz pessoas de áreas tão diferentes com esse interesse, é porque algo está acontecendo, né? Algo está acontecendo no olhar que a gente tem sobre o que é produzir conhecimento. A própria universidade, já há algum tempo, perde o monopólio da produção do conhecimento e se descobre como um sujeito, entre outros, num processo complexo de produzir conhecimento, que cada vez mais se dá no contexto da própria aplicação do conhecimento, exigindo capacidades outras, né, que apenas a gente dominar os nossos laboratórios. E é preciso conhecer também as comunidades, né, que algumas pessoas chamam as tribos, para quem a gente fala, para quem a gente comunica. Então, eu acho que é extremamente oportuno um seminário com essas características. Primeiro, seminário de publicação científica na nossa universidade. Nossa universidade tem desenvolvido bastante, mas tem ainda muito a desenvolver. Nós sabemos disso, sabemos que a nossa universidade é jovem, né? Nós completamos 50 anos no ano que vem, é uma jovem universidade, né, em vias de consolidar-se em várias frentes e em vários momentos do processo de produção do conhecimento, heterogêneo ainda, uma universidade heterogênea, com áreas bastante avançadas, outras nem tanto. E aí isso só torna mais importante essa iniciativa da PROP, e só traz para a gente uma enorme satisfação e uma grande honra de estar recebendo pessoas aqui que a gente sabe que são importantes nessa trajetória, nessa história importante da publicação científica e da consolidação da produção de ciência no nosso Brasil. Vejo com bons olhos, como o professor Meneghini falou, que a ciência esteja se tornando objeto de interesse da população cada vez maior, e dos políticos também, é importante que isso aconteça. Isso também não está acontecendo por acaso. O esforço
das Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia tem justamente esse sentido, tem o significado de levar a ciência, de mostrar que a ciência é de fato relevante para construir um país que se quer independente, autônomo, soberano e etc. E a ciência tem que sair dos muros da universidade, das comunidades que a produzem, ela tem que se popularizar, e os esforços desde 2004 do governo federal no sentido de difundir a ciência através das Semanas Nacionais de Ciência e Tecnologia, que esse ano nós tivemos aqui mesmo em Niterói, uma bela semana de ciência e tecnologia, parece que produzem resultados, e isso só pode fazer bem para a produção da ciência no Brasil e fazer a gente se aproximar daquela coisa utópica que Bertold Brecht coloca na boca de Galileu, na peça dele, que diz que sustento que a única finalidade da ciência é aliviar a canseira da existência humana. Parabéns a todos vocês, parabéns aos que estão aqui, que tenhamos um bom seminário de publicação científica. Muito obrigado. Na realidade, eu não faço cienciometria há mais de 4 anos, uma coisa assim. E a maneira que eu vejo cienciometria é de uma maneira um pouco diferente. Eu acho que caminha um pouquinho também para a psicologia, ou, sei lá, comportamento das pessoas. Então, vamos passar por capítulos. Primeiro, a ciência no Brasil, e esse é um slide que provavelmente todos estão familiares, que a ciência de publicação no Brasil é bem maior que toda a América Latina. Isso aqui são publicações multiplicado por 1000. Em relação à América Latina, toda a ciência do Brasil em relação à América Latina está crescendo continuamente. E o mundo, nos últimos 30 anos, tem aumentado pra caramba o número de publicações. Nós estamos ganhando cada vez mais espaço aqui nisso, e o Rogério vai falar mais sobre isso aqui, sobre qual é a fração brasileira de ciência e coisa. Então, por favor, notem que estamos crescendo rapidamente, estamos crescendo em relação à América Latina e no mundo. E que isso cresceu em pouco tempo. O Brasil apareceu do nada, apareceu um cenário internacional em termos de trabalhos publicados. A chave para isso, no meu entender, foi a pós-graduação, que foi de total, definitiva importância para isso. Aumentou enormemente o número de pessoas que trabalham em ciência. Então, nesse gráfico, vocês podem ver doutores, mestrados e publicações científicas. Veja como eles seguem em paralelo. Se você quiser linearizar, chamar 100% cada um desses, são altamente sobrepostos. E se você botar aqui doutores em função das publicações, vocês vê que é uma linha reta. Portanto, esse crescimento da ciência brasileira está intimamente ligada, no meu entender, com esses dados, com a pós-graduação. São duas coisas que são extremamente vinculadas e precisa acompanhar. Corre o mito que a ciência nos Estados Unidos está parada. É um dado antigo, mas é da FASEB, publicado lá nos Estados Unidos. Aqui vocês têm um número de estudantes americanos de doutorado que conseguiram fazer doutorado. Veja que, ao longo dos anos, tem aumentado e não tem decaído. Porém, começou uma indústria importante, a indústria de fazer doutorado lá fora, que traz muito dinheiro, isso é Estados Unidos. Então, veja como aumentou aqui. E o total, evidentemente, aumentou. Esse processo aqui é um processo que nós temos que cuidar bastante, porque um doutorado no estrangeiro custa muito caro mesmo, em relação ao preço das nossas pós-graduações. E quando vão lá, o maior perigo é que os melhores acabam ficando e não voltam. Portanto,
pode-se ganhar dinheiro fazendo pós-graduação, desde que tenha um certo prestígio, fama mundial, e aí, então, você pega o sujeito, aqui você faz essa drenagem, uma seleção maravilhosa, ainda por cima ganha dinheiro. Bom, né? Uma coisa que é importante relacionar é a ciência com os jovens. Há discrepâncias populacionais grandes no mundo. Então, o Brasil cresceu até 2001 e agora está nivelando, mas continua crescendo a quantidade de jovens da população brasileira. Jovens totais, com a idade entre 18 e 30 anos. 30 anos, agora, hoje em dia, é um garotinho, né? E aí, então, nós fomos olhar as publicações e ano, nós vemos os Estados Unidos está lá em cima, fraquejando um pouco, a população, perdão, lá em cima, mas fraquejando um pouco, caindo, e todos os países europeus caindo adoidado, chamado primeiro mundo. Lá não se faz mais criança. Perderam a receita. Mas, apesar de cair a população jovem, vocês viram que nos Estados Unidos ainda a fração que vai para a ciência é muito grande. Então, o mito de que Estados Unidos não tem jovens, só faz estrangeiros, etc. e tal, e jovem americano não está mais interessado em ciência, esses dados preliminares biomédica mostram que não. Eu vejo, portanto, que o Brasil cresce, que tem mais jovens. Mas surgiu outro fenômeno curioso, que é as escolas públicas, as escolas particulares. Nesse intervalo de tempo, vejo que as escolas públicas tenderam a decrescer. Eu não tenho os dados aqui para frente. Mas as particulares, que são muito maiores numericamente, dispararam completamente. E se você for olhar o número de alunos, dos professores aumentou um pouquinho. Considerando essa grande diferença, eles operam com muito menos professores do que os professores universitários. E aí, particulares, alunos, cada vez mais que publicações. Agora, para que falar nisso? Vocês vão ver que vamos chegar aos finalmente isso aí. São duas populações diferentes, são duas culturas diferentes, a universidade pública e a universidade particular. Como mostrava no slide, tem cerca de 2 vezes mais particulares, em 2001, agora o número é muito maior. Mas o grosso dos cursos estão voltados para a direita, administração e serviços, das particulares. No Brasil, nas públicas, esses números são muito mais modestos, principalmente levando em conta que tem muito menos alunos. Então, tem direito, administração, serviços. Isso está fazendo que a burocracia, uma possível interpretação, é que a burocracia está crescendo doidado. Para você conseguir vencer as barreiras do serviço público, para chegar a algum lugar é complicado, porque, por exemplo, a grande glória de uma administração é fazer um novo formulário. Isso aí é o orgasmo. E aí você recebe cada vez formulários eletrônicos. A linha cai, cada ano você já perdeu o costume, já é outro item, outro questionário, complica doidado. E se você fazer coisas certas, tem um bocado de advogado para cair em cima. Nas áreas do saber, como um todo, as ciências mais sólidas, chamadas duras, ciências da terra, física, matemática, química e medicina, aí o quadro inverte. O quadro inverte, os particulares têm muito pouco disso. Medicina é talvez uma exceção. Mas vejam vocês, considerem essa diferença aqui. Total de alunos. E considerem agora esses números. Vejam vocês que nós publicamos muito mais geólogos, formamos, do que as escolas particulares.
muito mais físicos, muitíssimos mais matemáticos, muito mais químicos. E medicina, muito mais do que eles, se vocês considerarem essa discrepância. O total aqui nessas ciências duras, as universidades públicas, 8,5% do seu estudantado. E dentro desses 2.000, 48% só nas particulares. E aí veio a pós-graduação. Vocês viram que há uma correlação estreita entre pós-graduação e produção científica, naqueles slides anteriores. As ciências da vida é a dominante. Ciências exatas, aqui vai um bocado de coisa, física, química, matemática. Ciências da terra, bem pouquinho. Meio ambiente, uma merreca. Todo mundo anda com camiseta, salva o mico, salva o macaco, salva o elefante, mas na hora de salvar, fica só na camiseta, porque aqui, ó, não dá. E ciências humanas tem um número substancial de estudantes. Agora, repara a grande discrepância entre as particulares, como tem menos pós-graduações, está bem mais voltados para as ciências humanas. Se tirarmos a PUC, que é uma particular, dessa lista, esses números ficaram muito mais. PUC é uma universidade católica sustentada pelo governo indiretamente. Então, se nós olharmos isso aqui, vamos ver agora as publicações nas diversas áreas. Isso desperta uma grande ansiedade. Ciências da vida dominante. Então, como que o homem fosse fascinado, naivo, a respeito do processo de viver, que somos nós. As exatas engenharias, 35%. O horror começa aqui. É que todas as humanas, todas as artes juntas, são uma fração muito pequena. E aqui vai tudo, vai sociologia, vai antropologia, vai música de qualquer tipo. E o horror dos horrores, para um país que tem a Amazônia, terra e meio ambiente. Realmente muito pouco. Como fazer uma política de preservação da Amazônia se não temos gente, não temos publicações, não temos estudos sobre isso, pouca compreensão. É muito difícil querer, assim, a um toque de caixa, se fazer uma Amazônia autossustentável, porque nós não conhecemos a Amazônia, na realidade. Não sabemos a camada de sol, a espessura do solo, como varia isso nas diversas regiões, e o deflorestamento, não sabemos nada da Amazônia, né, em termos de terra e meio ambiente. Então, um aumento do número de publicações e as correlações com a internet, Portal CAPES, ISE, Cielo, Fundamental, estava aqui. E agora vamos ver o que está acontecendo. As publicações no mundo, nessa época, nessa faixa de tempo, têm crescido muito. Muito, muito. E a porcentagem brasileira em relação ao mundo tem crescido também. Mas considerem que em um quarto de século, as publicações mais que duplicaram no mundo. Mas a internet e os bancos de dados como a Cielo, ISE, Portal da CAPES, etc., cujas relações financeiras, Rogério não tem a menor ideia nem relação, cadê o Rogério? Não tem nada com o CAPES administrativa, religiosa, qualquer. Tem um amigo que é diferente. Eu também tenho dificuldade de arrancar dinheiro de lá. Mas se nós olharmos, o número de revistas de total também tem aumentado muito. Também tem aumentado muito. E uma das coisas importantes para avaliar é que as revistas se caracterizam com impacto 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3, 4, né? Então, dependendo do impacto, você é mais importante ou mais importante ou menos importante, independente do que você escreveu. E o número dessa faixa aqui, de 1 a 2, aumento grande de revista, caiu muito. Então, revistas com pouco impacto, de 0 a 1,
que representava mais que 60% de todas as publicações mundiais, e as indexadas caiu bastante, mais de 15%. Em compensação, as revistas de baixo impacto têm aumentado substancialmente em número, em quantidade. Como explicar isso? Para quem era novinho, quando o Rogério e eu éramos jovenzinhos, nós íamos muito à biblioteca, porque era a única fonte. E para a biblioteca era todo ritual, botava o jaleco, um avental limpinho, ia lá, pegava uma revista, estudava. E lá estava um clubezinho, tinha moça bonita, tinha tudo. E aí você não podia ler tudo, porque a quantidade de publicações já era tão grande, e você se apegava a alguns jornais, algumas revistas, que tradicionalmente você lê e consulta. Até que surgiu o Garfield. E o Garfield começou a mudar as coisas. E começou a mandar nos papeizinhos que ele vendia, dizendo, olha aqui, se alguém te cita, nós catamos e dizemos para você ver o que ele está dizendo de você. Isso era um papel impresso que vinha. Depois, então, veio o impacto que foi com a relação entre isso e aquilo. Depois ele ficou cansado, vendo por 1 milhão, e aí virou corporação. Agora, o que mostra isso é que, graças ao surgimento de bancos, feito a Cielo, Easy e sei lá que mais, não se vai mais à biblioteca. Perdeu-se o charme de ir à biblioteca, aquele ato social, intelectual. Mas, em compensação, em qualquer lugar do planeta, em qualquer universidade, você entra na rede e tem acesso a todas as revistas. Não é que você vai ler todas as revistas, você vai botar as palavras-chave. Então, com as palavras-chave, o computador seleciona para você os artigos que você quer, numa determinada área. Por exemplo, eu quero saber sobre o redículo endoplasmático da gordura marrom. Você entra com essas palavras-chave e vem tudo que se publicou sobre esse tema, independente do impacto da revista. Portanto, o impacto da revista começou a cair de importância em termos de conhecimento. O sujeito que é bom caráter cita qualquer um. O sujeito que é mau caráter só cita o que interessa citar. E começa a surgir uma classificação complicada, que são os bons publicadores e os maus publicadores, os altos impactos e baixo impacto. Isso, no meu entender, complica um pouco as coisas, como vocês vão ver mais adiante. Mas o fato é que aumentou muito a bibliografia, o número de trabalhos publicados, e os impactos estão mudando continuamente. Agora, isso aqui deve estar cada vez mais alto. E certas revistas que foram as melhores de todas, como Zeitschriftforschung, que é onde publicava na bioquímica, Otto Meyerhoff, os fundadores da bioquímica, essa revista foi fechada durante a guerra e mudou de nome. Passou a se chamar European Journal of Biochemistry. O impacto dele é baixíssimo, 2, 2,5, 3. No entanto, toda a bioquímica, antes da guerra, os fundamentos da bioquímica, estou falando da minha área, estão lá. E foi a época que surgiu toda a formulação das coisas. Estou falando claro? Estão me entendendo? Muito bem. Com esse fato de aumentar enormemente o número de revistas, que é bastante, começou a faltar referir. Isso não está quantificado, mas muitas revistas devolvem trabalho dizendo, olha, nós não conseguimos referir para o seu artigo. Eu tive um recente agora que está lutando para achar referir, me pediu para dar nome de referir, uma revista que promete ser bastante boa. E, assim como editor de uma das revistas baixa impacto, eu tenho enorme dificuldade de conseguir o referir adequado. Então, se você trabalha numa revista com impacto 2, 3, se você do corpo editorial, o que acontece é que você tem que aceitar trabalhos mais simples, mas importantes,
O sujeito que não faz um ciclotron, sei lá, uma coisa qualquer dessa, para poder publicar. Hoje em dia, esse espectro de massa você não publica numa revista mais impactante. Mas tem muito trabalho de primeiríssima qualidade. E nessa revista de 2, o sujeito trata o autor como se estivesse sendo publicado no Nature, exigindo coisas de só centros muito sofisticados podem ter e fazer. Então, isso tem levado a uma carência de referis. Primeiro, falta gente porque está ficando cada vez mais especializada e segundo, a ciência. E segundo, porque tem mais ciência, mais informações. Segundo, se abrem novas revistas e o sujeito vai cada vez mais se especializando, etc. E, no fim, não tem tempo para poder avaliar, falta referir. Não é fácil conseguir referir. Vamos passar para outro ponto, e depois a gente costura tudo. Patentes. Antes de ir para patentes, esse número de publicações, o impacto das revistas, e número e impacto, fator H, hoje em dia, tem uma importância grande no julgamento dos pesquisadores. Você vai no Conselho Nacional de Pesquisa, você está no CA, você tem uma pilha enorme de processos que você vai ler. O plano de trabalho, a gente é muito superficial. Eles escrevem bem o plano de trabalho, mas ele trabalha com metabolismo da poliamina. Eu trabalho com transporte ativo de cálcio em gordura. Então, eu tenho que ler o plano de trabalho dele. Claro que minha leitura vai ser, por mais bem escrita que for, superficial. E onde o sujeito vai mais procurar é no currículo vitae, número de trabalhos publicados, impacto de revista, essas coisas todas. Mas, então, fica um julgamento baseado nesses índices. Isso não é um problema específico brasileiro. É um problema universal, porque tem muito bons trabalhos publicados aqui nessas revistas de 1, 2, 3. O grande ídolo Hasselbalch e McNose só publicava na Febres Letter, que tinha esse impacto. Não é que todos serão Hasselbalch, mas tem muita informação importante de alta qualidade. Falta referir, cai esse negócio e está ficando complicado você avaliar, para julgar dar dinheiro. Porque você se baseia em critérios que nem sempre correspondem à realidade. Eu fui convidado uma vez para a Comunidade Europeia para participar na avaliação dos projetos. Eu aceitei, porque estava interessado. Primeiro, eles pagavam muito bem. 2, eu queria ver como é que é o sistema deles, na verdade. No sistema deles, eu fiquei horrorizado. Tentava o máximo possível de neutralidade. Não tinha nome do autor, você não podia ir para o Google. O plano de trabalho, ele escrevia o plano de trabalho, bastante interessante, e pedia quantidade variável de dinheiro. E aí eu fiquei difícil achar, mas li com cuidado para ver a importância das coisas relativas. Eu levei mais de 2 semanas lendo 10 processos, que eu quero caber em mim. Quando cheguei lá, para meu horror, fora 2 pessoas, um comitê de 10, que defendia o conteúdo científico, o resto era uma análise do fundos, da parte financeira. Fiquei tão chocado que eu fui reclamar. Eu disse, não, mas é assim mesmo, esse é o nosso sistema. Então, imagine, ou entre fogo e a caldeirinha, ou esses índices, tem uma ideia, ou você faz como eles fazem lá, que no fim o sujeito se apega mais ao orçamento do que ao conteúdo científico. E o conteúdo científico é difícil de avaliar, porque hoje existem até companhias que escrevem para você um plano de trabalho, internacionalmente. Então, há males piores do que esses aqui. Mas esses critérios são claramente utilizados para poder avaliar o número de processos que é cada vez maior, que fica limitado basicamente ao número de trabalhos publicados, o impacto da revista, índice H. Chega próximo, muito mais próximo
do que aquele anônimo da Comunidade Europeia. Patentes. Eu vou fazer outro salto por aqui. A importância relativa das patentes. Durante a maneira de você conseguir dinheiro para poder trabalhar no laboratório tem nuances, assim, é um pouco temperamental. Uma hora é importante que você tenha patente, outra hora não é tão importante que você tenha patente, uma hora tem que ser um programa de câncer, e outra... O fato é que nós temos que sempre nos adaptar para os editais que surgem. E patente, durante muito tempo, fez muito sucesso. Está certo. Então, vamos ver as patentes. As publicações brasileiras e patentes brasileiras nos Estados Unidos. Veja que há uma função praticamente linear. Portanto, é claro que um trabalho científico, o sujeito pode dizer, mas não tem patente, para que serve? E a gente que pensa na administração central lá em cima, e funcionários do CNPq, alguns que já entrevistei, de que, na realidade, nós estamos jogando dinheiro fora, dando para fazer pesquisa, publicar trabalho. Para que serve esse trabalho? Tem que fazer ciência aplicada, sem definir o que é essa ciência aplicada. O resto não devemos importar. Então, patente é um negócio que se tornou muito importante durante uma época, mas a importância dela é muito relativa. Outra vez aqui, o número de publicações brasileiras, portanto, o número de pós-graduados, como se vira adiante, e o número de patentes, função linear. Esse aqui, patente brasileira, depositada nos Estados Unidos. Para comparar, pegamos as publicações do mundo com as patentes mundiais registradas nos Estados Unidos. Olha a semelhança das curvas. Portanto, há uma norma que nós estamos seguindo, simplesmente. E o negócio que importa muito à administração, ao país, a nós todos indiretamente, é dinheiro. Porque quanto mais dinheiro você tem, mais fácil você distribuir. Então, passar da situação de um pai que tem 4 filhos e só tem dinheiro para comprar um par de sapato, coisa complicada, para 2 pares de sapato, 3 pares de sapato, dependendo do dinheiro. Nós pagamos ainda muito, com as patentes brasileiras, são muito menores que as patentes americanas. Mas se você pegar agora essas patentes aqui registradas brasileiras, e só esse aqui, e analisar com publicações, é uma correlação muito grande. Se relacionar com publicações com as patentes nos Estados Unidos ou depositadas no Brasil, há uma forte correlação entre os dois. E com doutores. Quanto mais doutores, mais patente. Mais trabalho, mais patente. E nos Estados Unidos, a mesma tendência. Portanto, na base de todo o crescimento, de todos os bancos de dados, em todos os planos que nós formos de cientiometria, tem um fator importante, constante, que é o pós-graduado. E o crescimento de tudo isso está associado com o pós-graduado. Agora vamos dos dinheiros. Que dinheiro dá isso, que dinheiro dá isso? Então, dólares em royalties. O mundo, no Brasil, perdão. Isso é que nós recebemos, branquinho. Isso que nós pagamos. É importante essa diferença, é extremamente importante. Porque nós temos que saber o que está acontecendo de novo para a prática normal. Você vai numa sala de cirurgia hoje em dia, você não tem mais sangue, bisturi, costura, essas coisas todas. Eu me lembro da última cirurgia da minha esposa, de cálculo renal, foi um negócio violentíssimo e que é lesivo para o paciente. São procedimentos, a cirurgia costumava ser um procedimento extremamente agressivo. Hoje em dia, não. Meu filho teve um cálculo renal, ele disse, chega aqui no dia. Nós fomos lá no dia, deram um remédiozinho, fizeram uma pequena hack, e foi com a sonda pela uretra, acompanhando com raio-x.
E aí foi lá, entrou no ureter, agarrou a pedrinha e veio embora. Botou um stencilzinho, ficou ótimo. Aí saiu sem dor completa e pronto. Disse assim, se quiser internar um dia, você interna. Ele disse, não, então tá bom, não interna. Mas volta daqui uma semana para tirar o state que fica lá, no ambulatório. Vai, tira. Uma maravilha de cirurgia. Mas se nós temos que desenvolver todo o conhecimento para isso, levaríamos muito tempo, porque somos poucos, o mundo avançou. Mas é importante absorver esse conhecimento. Então, você tem que ter gente com capacidade de reconhecer o novo conhecimento que surge para implantá-lo. Isso se aplica em uma quantidade enorme de coisas. Computação, nós éramos proibidos, para a ditadura militar, importar computadores. Aquilo era o maior contrabando. Hoje em dia, não. E hoje em dia, nós vendemos grandes quantidades de serviços de computação. A eleição americana foi feita por um sistema desenvolvido aqui no Brasil, a última eleição. O sistema de banco, de computação em banco, nós vendemos adoidado. Mas, de qualquer maneira, royalty e pós-graduação estão intimamente relacionados. Agora, patente é um negócio assim, meio mais ou menos. Nós fizemos uma reunião em Búzios, onde trouxemos algumas pessoas que estavam fortemente relacionadas com a indústria principal. Embraer, Petrobras, etc. Eles não usam patente. Eles não têm patente, não estão interessados em patente. A Embraer, nós perguntamos, mas como você não está interessado em patente? Como você vai preservar o seu negócio? Isso é simples. Nós temos fábricas da Embraer em todas as partes do mundo, praticamente, onde vendemos nossos aviões. Se eles compram uma flotilha de aviões, um número grande de aviões, nós não só damos aviões, como damos pessoal que vai ensinar localmente a montar um avião igual. Consertar tudo e mandar um avião igual. Aí a pessoa fica assustada, pô, está entregando leite? Disse, não, é que eles, para poderem botar a funcionar no primeiro avião, precisaram no mínimo de 5 anos. E daqui a 5 anos nós temos um avião diferente. Então não precisa. A mesma coisa vai com plataformas marinhas, tudo certo. Agora, uma grande fonte de conhecimento está na indústria, e lá é secreta. Na indústria espacial, indústria bélica, é de onde vem quase tudo, na verdade. Tem sido uma grande fonte de descobertas. Isso é confidencial e ninguém patenteia. Você não compra uma patente para fazer uma bomba atômica, ou então uma patente para fazer um satélite, botar um satélite no espaço. Ninguém vende para você isso. Entrega produto, se você quiser. Portanto, é uma coisa relativa essa parte da patente. Poucas áreas do conhecimento estão relacionados com patente. Você não patenteia um livro. Você bota o livro, publica, paga e vai. Né? Ninguém publica sobre isso. Então, existe o conhecimento que nós trabalhamos, que está acessível, e o maior bolo de conhecimento, no meu entender, está aqui. Que não aparece na ISE, não aparece na Cielo, não aparece em lugar nenhum. Conhecimento e compreensão do saber mundial disponível. Nessa faixa entra um negócio chamado serviços. Então, se nós tivermos uma capacidade de reconhecer o que está acontecendo, nós somos capazes de trabalhar com isso, desenvolver, melhorar e fazer coisas. O exemplo grande é a computação. Então, revistas publicadas, etc. e tal, mas serviços, e que agora é dinheiro vivo. Ou quando nós conseguimos vender de serviços especializados. Era muito pouco, de repente disparou. Nós sempre compramos assistência técnica. Assistência técnica compramos sempre, estavam sempre em déficit. Então, o saldo de exportações de conhecimento, de informações, negativo. Mas, graças à pós-graduação, vocês vejam aqui nesse quadro, dinheiro ganha com serviço de computação, o sujeito na
A Argélia quer montar uma rede de computadores para os seus bancos. Então, vai fazer uma pesquisa de preço. E nós temos um preço bom. Então, nós vendemos. Aí ganhamos dinheiro. Mas está havendo agora uma discrepância, porque estão publicando e nós estamos fazendo cada vez menos crescimento de conhecimentos. Não está sendo suficiente. O mundo tem caminhado muito mais para isso. Bom, essa é a parte que eu estava muito interessado, mas tem alguns desvios que começam a, cada vez mais a me interessar. Por exemplo, essa tabela é antiga. Mais da metade dos cientistas que publicam só publicam uma vez, um trabalho em um período bem grande aqui, olha. E alguns 2, alguns 3 a 4, Sujeito que publica em 10 anos 1 ou 2 trabalhos é 2,3%. E 0,6%, aqui são os topões dos danados, a palavra não pode dizer, feito lá, etc. e tal. Publica pra caramba. Mas esse número aqui sempre desesperou o pessoal da pós-graduação, também a mim. Mas depois comecei a entender que esse pessoal migra para a indústria, para serviços, que está crescendo adoidado. Portanto, esse pessoal é tão importante quanto esses aqui. Quanto tempo tem? 5. O caminho que estou começando a enveredar, agora que a minha atividade está diminuída, tem sido olhar o aspecto humano da ciência. E a ciência, que foi um trabalho que me deu muita satisfação. Vou dar umas passagens rápidas, os ritos de passagem e a liminaridade. Isso é coisa de antropólogo. Então, por favor, prestem atenção, embora seja coisa de antropólogo, é importante. Esse Van Gennep, rito de passagem, escreveu em 60, e Turner, em 69. Turner é o grande chefe, cacique da área. Ele caracterizou o período de transição e baseou-se em índios. Índio, quando é menino, mora com a mãe. Depois, quando fica mocinho, rapazinho, ele vai para uma tábua separada, fica lá com os rapazinhos. E sendo treinado para o mais velho, para correr, para lutar, para essas coisas. E aí vem um dia da avaliação dele para ver se ele conseguiu vai ser guerreiro ou não vai ser guerreiro. Aí tem que correr tantas milhas, acertar tantas flechas, essas coisas todas. Se ele vencer, ele é reconhecido e é guerreiro. Se ele não vencer, ele é rebaixado e vai trabalhar com as mulheres. É uma humilhação. Esse livro de passagem, quando o sujeito consegue passar, ele fica numa situação, durante um certo tempo, que chamam de liminalidade, muito confusa, porque ele não é mais menino, também não é guerreiro. Foi acabado de diplomar o guerreiro. Então, é uma fase que ele não conhece direito, não pode falar com os meninos para brincar de correr, de balão, etc., nem pode começar a tirar flecha, que não sabe como é que é o negócio de guerreiro, e aí ele vive num mundo individual, uma terra à parte. E isso, esse período de liminaridade, a primeira comunhão, o casamento, o PhD, a tese, esse período de liminaridade é um período de grande sofrimento emocional. Isso pode levar a uma síndrome médica chamada síndrome do queimado, burnout. E aí nós vamos ver se isso se aplica, aqui vou bem rápido, se aplica aos nosso grupo de estudantes e professores. E a conclusão geral é que todos os dois vivem continuamente, a vida toda, na liminaridade. Por quê? Nós fizemos entrevistas abertas e entrevistas estruturadas, bastante grande, para chegar a esse trabalho. Atinge pessoas com grande nível de envolvimento profissional, que fizeram a prova.
E aí eles conversam com ele, conversando, e dizem assim, ó, o doutorado que ganha R$1.000 por mês, tem que gostar muito do que faz, senão ele não vive. Às vezes eu falo, essas pessoas são tão loucas, tem que viver, morrer, comer dentro daquele laboratório. Chegar às 8 da manhã e sair às 10 da noite. Se você não tiver publicações, tua tese está arriscada. E aí você ouve, ele, o orientador, não dá muito preocupado com a tese da gente, não. É consequência de trabalhos feitos. Os bons trabalhos viram publicações e os maus trabalhos não dá para nada, o sujeito vai embora. Mão de obra perigosa essa. Às vezes você perde outro trabalho, mas não adianta nada. Para fazer a coisa curta, vamos a discrepâncias. 2001, houve a Bolsa de Fixação de Pesquisadores. 1.154 se inscreveram, havia somente 100. Auxílio CNPq, Comitê BF, também nessa época. Solicitator de 437, aprovado pelo MESV, concedido 20. Isso está melhorando um pouco, mas a situação se complica horrivelmente, porque o pesquisador que foi cortado, que estava aqui dentro e que foi cortado, ele é um bom pesquisador, reconhecido. E aí ele diz, sinto horror disso tudo. Eu odeio isso aqui. Saiu o resultado, eu fui perguntar às pessoas, vem cá, o que você acha disso? Como é que foi o resultado? Aí ele disse isso, um ótimo pesquisador. Sinto horror disso tudo. Perdão, eu odeio isso aqui. Quero que todo mundo morra. Quero me apresentar e ir embora. Sinto um bolinho na barriga toda vez que chego de carro perto do soldão. E vai por aí afora. Vocês estão rindo, mas isso é duro. Esse é duro. Se você entra no laboratório e sabe que perdeu o auxílio, os teus estudantes começam a ficar preocupados, porque depende desse auxílio, eles continuam a trabalhar. E o sujeito trabalha, e de repente comecei a me sentir paranoico, eu não queria mais trabalhar, queria desistir, tudo era escuro, eu não queria mais ir para o trabalho. Quando chegava no laboratório, eu sentia mal, ficava doente. E esse depoimento que comoveu muito. Depois do jantar, fui quietinho para o computador para ver o resultado. Esse é um casal daqueles que se conhecem, vivem juntos, etc. Tal. Fizeram doutorado junto, com dinheiro juntos e tudo mais. E casaram. Então ele foi para não alertar a mulher. Não falei nada para ninguém. Meu coração pulava dentro de mim. Bam, bam, bam. Aí vi que meu nome estava lá. Eu tinha ganhado auxílio. Você não vai acreditar, mas comecei a chorar. Não conseguia parar. Aí fui abraçar minha mulher e tudo isso somente por uma merreca de $8.000. Portanto, o cientista vive em estresse constante. Pouco tempo atrás, se você fosse a cátedra titular, estava garantido. Está certo? Hoje em dia, você manter um laboratório é de uma insegurança total. Você pode cair dos anos 67 e você não conseguir trazer dinheiro para casa. Portanto, nós vivemos numa situação perene de inconsistência e insegurança. Não existe estabilidade para o pesquisador. É preciso entender isso para entender a importância dos índices de impacto que decidem os dinheiros. Isso tudo é associado com a discrepância de dinheiro, números grandes de processos, e você tem que separar se joio, etc. E, portanto, a centiometria tem um efeito importantíssimo nos indivíduos, porque ele decide quem que vai dinheiro ou não vai ganhar dinheiro, enquanto não se acha um negócio alternativo. Finalizando, síndrome de burnout. Síndrome de burnout é uma síndrome grave. Atinge pessoas com grande nível de envolvimento profissional que vivem em estresse contínuo, que leva a se segregar, se separar, se afastar das pessoas. Você se sente com vergonha de não ter tido ganhado grande. Você não fala com ninguém sobre isso.
Você se tranca em várias vezes e somatiza isso tudo. Aí começa a síndrome. E a síndrome é tamanha da gravidade dela. Os sintomas são: a pessoa se torna raivosa, às vezes, uma pessoa não comunicativa. Será que ele chato não fala com ninguém? Ele está sofrendo pra caramba. Finalmente, mas essa coisa fala, manifesta sentimentos de falta de realização pessoal, se acha um fracasso, que afeta profundamente a maneira que ele faz as coisas. Não quer mais o trabalho, ou então trabalha um pouquinho só. Aí tem falta de ânimo, deteriora seu relacionamento com as pessoas, se separa, se desquita, diminui enormemente a capacidade ocupacional, aumenta a ingestão de álcool, de drogas, com frequência, procura se aposentar o mais rápido possível. E a grande causa do alcoolismo, o uso de drogas. Isso, para encerrar, é dizer, toda vez que nós fazemos o índice T, e usamos índice T no comitê, nós estamos mexendo com uma situação delicada, emocional do indivíduo. Nós não estamos ao par desse tipo de coisas. O sujeito está entre a espada e a caldeirinha. As pessoas acham maravilhoso fazer parte, certas pessoas fazer parte do CA. Eu trabalhei durante 2 anos, saí daí horrorizado, porque eu sempre acabava brigando. Eu dizia, é bom a diretoria que decide quem vai cortar ou não. Eu não vou decidir isso, não. Só vou escolher os bons. E aí saí horrorizado, CTI, essas coisas todas que não têm tendências políticas. Mas tem que estar consciente na cabeça da gente, quando faz o índice H, o que isso significa. Por toda a comunidade científica, por toda a comunidade universitária que está presente, os jovens pós-graduados, até o chefe. O chefe nunca tem estabilidade, porque basta cortar um auxílio, já corre a voz, pede 2 auxílios, fica complicado, depois 3º auxílio, ninguém dá dinheiro para ele. E não interessa o que ele fez no passado, só que interessa o que ele fez nos últimos 3 anos. Desculpe me estender um pouco mais, mas a sentiometria tem ramificações que eu acho que tem que começar a serem abordadas. Mas psicologia e tudo mais. Ver o que significa esse negócio de revistas novas, esses impactos, esse índice, o que significa isso e como usar criteriosamente isso tudo, e que critérios podemos adotar para poder modificar as coisas. E como nós temos que arrancar mais dinheiro do governo para isso tudo. A gente traz dinheiro, a gente vende patente, vende serviços, faz um bocado de coisas, mas é preciso que haja uma compreensão para adequar dinheiro ao aumento da população. Desculpe ter falado demais.